Olá, Divina, boa tarde. O seu microfone está desligado agora, sim. Socorro, Deus! Boa tarde a todos e todas. Gente, primeiramente eu pergunto se estão me ouvindo, tá ok o áudio? Perfeito. Ok, porque eu vou estar aqui com o celular. Então, meu nome é Divina, eu sou professora de filosofia na educação básica no município de Confresa, no estado de Mato Grosso. O que eu vou compartilhar com vocês nessa tarde de hoje não é a minha pesquisa, eu sou egressa do Profilo, mas talvez seja um certo recorte da minha pesquisa, porque uma vez defendida a nossa dissertação, aquela pulguinha colocada atrás da nossa orelha durante todo o tempo de formação no Profilo, sempre vai ficar nos provocando a exercitar essa experiência filosófica. Na minha dissertação, eu defendi esse posicionamento de uma filosofia que seja, de fato, experiência do pensamento, e é bacana ouvir os colegas que estão com esses temas tão preciosos para desenvolver aí ao longo do seu mestrado. Eu sinto uma alegria e me recordo da motivação e de todos os perrengues que eu enfrentei durante esse período no Profilo, de ver tantas vezes o título da dissertação se esvaindo, de ver tantas vezes o objeto de pesquisa se desmanchando na frente dos meus olhos. E quando eu pensava finalmente no fechamento da dissertação, agora pronto, eu compreendi esse objeto de pesquisa, que era a experiência filosófica para jovens e adultos no centro de formação que o estado de Mato Grosso tinha especificamente para a educação de jovens e adultos. Eu vi esse objeto se desfacelando diante dos meus olhos quando o nosso digníssimo governador Mauro Mendes resolveu fechar todos os centros de educação de jovens e adultos. Então, os perrengues existem, mas essa nossa sala de aula, que é essa nossa experiência inicial, nos provoca ao pensamento, e é para essa nossa sala de aula que nós retornamos com essa experiência de pensamento, com a experiência no Profilo, e eu sou muito grata a esse programa. É o terceiro encontro que eu tenho a graça de participar, e para mim é um privilégio poder participar desses encontros nacionais, porque a nossa rotina de professor da educação básica, por vezes, nos tira dessa dinâmica da experiência filosófica e o nosso trabalho vai ficando algo muito maquinal. E esses momentos é o momento de respirar esse ar da discussão, do debate, da provocação filosófica. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu fiz um recorte da minha dissertação, mas não é o problema central, que nós estamos fartos de resistir no subsolo, nós, enquanto professores e professoras de filosofia. Eu quero compartilhar com todos e todas vocês um pouco dessa minha experiência como professora de filosofia na educação básica, que resiste e que permanece em luta pelo direito de ser, de parecer e de aparecer enquanto professora de uma disciplina. Eu inicio com uma questão provocante. O que significa retirar a disciplina de filosofia do currículo? E partindo dessa questão, eu quero compartilhar com vocês pelo menos 5 pontos. Em um primeiro lugar, enquanto professora de filosofia na educação básica no estado de Mato Grosso, lotada na Escola Estadual 29 de Julho e na Escola Militar do município de Confresa, no nortão de Mato Grosso, eu posso dizer que significa a ausência da filosofia como disciplina em todos os primeiros anos do ensino médio dessas escolas. E em alguns segundos anos, a depender do itinerário formativo no qual a turma esteja inserida. E eu friso inserida porque nas escolas desses nossos municípios do interior do estado de Mato Grosso, os meus estudantes não tiveram a possibilidade de deliberar, de questionar, de pensar, de se posicionar, de entender o que significava cada itinerário, para que pudéssemos dizer, então, que cada turma optou por aquele itinerário, uma vez que não compreenderam a proposta das mesmas. Como segundo ponto, retirar a filosofia do currículo significa estar atribuída em trilhas de aprofundamento de nome Eu, o Jovem na Atualidade.
significa ser atribuída em uma eletiva de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas de nome Juventude Conectada em Ação. Detalhe, a cartilha com os tópicos dessas eletivas e dessas trilhas de aprofundamento, ela vem somente para o professor, somente para mim. Não existe um material didático em comum com os meus estudantes para que trabalhássemos juntos ou trabalhemos juntos essas eletivas e essas trilhas com os seus temas. Para afetar o jovem atual e conectado, modelo presente nessa cartilha direcionada aos professores, não existem Chromebooks suficientes para serem utilizados com todos os estudantes. Então, por um lado, você tem uma defesa dessa conexão, uma defesa de que o material didático, de repente, não seja importante como elemento comum que una, que ligue professor e estudante. Por outro lado, você não tem que passa a mediar a ausência que é o material didático. Nós não temos um material. Tirar a filosofia do currículo significa ser atribuído em uma turma de ensino religioso nos anos finais do ensino fundamental, sendo professora de filosofia do ensino médio e tendo sido preparada ao ler no ensino médio. De repente, eu me preparo com ensino religioso em uma turma de ensino fundamental. Os colegas que me antecederam tocaram nesse aspecto, quanto é necessário durante a nossa formação, para também que esse professor de filosofia que sai das nossas graduações, que sai do profissional, em algum momento pode se deparar com o ensino dessa filosofia lá no ensino fundamental. E aí, que ambiente é esse? Quem são esses nossos estudantes? Como levar essa filosofia para o ensino fundamental das nossas escolas públicas? Que, e uma discussão que veio da nossa abertura, da nossa mesa inicial do nosso evento, nas escolas ditas, entre aspas, das elites, nós já temos a filosofia no ensino fundamental, escolas privadas. Porém, para a escola dos filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, a escola pública, nós ainda não temos a filosofia como disciplina obrigatória no ensino fundamental. E nem a preparação desses profissionais para lidarem com a disciplina no âmbito do ensino fundamental. Como um quarto ponto, retirar a filosofia do currículo significa direcionar boa parte da nossa hora atividade, que já é pouca, para a quantidade de demandas burocráticas, exigências e pressões constantes para a elaboração de aulas que não fizeram parte da minha formação básica na graduação em filosofia e menos ainda do meu programa de mestrado profissional em filosofia. Me tornei uma profissional do ensino da filosofia e me vejo trabalhando em disciplinas aleatórias. Retirar a filosofia como um quinto ponto do currículo significa diariamente tentar construir o discurso de colegas de profissão que insistem em dizer que ainda é possível levar a filosofia para a trilha Eu, jovem na atualidade, ou para a eletiva Juventude Conectada em Ação. E ter que pensar, sim, é possível, meu caro colega de profissão, mas não nos graduamos e nem nos dedicamos a uma pós-graduação para trabalhar com disciplinas aleatórias. Estamos fartos de ter que resistir no subsolo de um currículo que não nos contempla. Estamos fartos de uma carga horária semanal injusta que nos esmaga enquanto profissionais em sua exigência de 20 turmas para fechar a nossa carga horária semanal. Como um sexto ponto, retirar a filosofia do currículo significa reduzir a quantidade de estudantes que buscarão a disciplina como formação superior, uma vez que precariza e reduz postos de trabalho. Significa agonia e morte dos mestrados acadêmico e profissional em filosofia e da graduação em filosofia. E para nós, que já somos concursados, significa precarização da nossa carga horária, esticamento e divisão dos nossos corpos entre diversas escolas e diversas disciplinas, o que não nos permite nunca estarmos todos e inteiros em um mesmo local, em uma mesma turma, em uma mesma disciplina.
Significa redução de vagas para a nossa mobilidade funcional. E para vocês terem uma ideia, eu só posso falar a partir da minha experiência aqui, no último processo de remoção a pedido do nosso estado de Mato Grosso, na Secretaria Estadual, apareceram apenas 3 vagas para remoção em um estado que tem um universo de 141 municípios. Significa que não temos vagas para filosofia nesses 141 municípios? Significa que você precarizou a carga horária de trabalho desses profissionais e profissionais de outras disciplinas acabarão completando sua carga horária com aulas de filosofia, o que impede a mobilidade dos trabalhadores e trabalhadoras da filosofia. Como um 7º ponto, retirar a filosofia do currículo significa uma possibilidade única de nos unirmos enquanto profissionais e amantes que somos da filosofia, lutando por sua permanência e ampliação, com tempo de qualidade na educação básica. Significa cobrar de nossas associações e movimentos sindicais a inclusão desta pauta nas discussões mensais. Significa nos unirmos a outras disciplinas que também estão sofrendo ataques e criar movimentos de pressão política, como existe no estado de Mato Grosso, um movimento com o nome, pelo mínimo, 2 aulas para todas as disciplinas. As exigências burocráticas, as pressões, as exigências por constantes avaliações não podem ter o mesmo peso para mim, que tenho um total de 2 aulas com os estudantes ao longo dos 3 anos no ensino médio, da mesma forma como essas exigências vêm para um professor de matemática ou língua portuguesa, que é, entre aspas, privilegiado na sua carga horária. A exigência precisa ser diversa ou nós precisamos de equidade na divisão dessa carga horária. E por último, nós que escolhemos a filosofia como profissão, nós não podemos esmorecer na resistência e na luta cotidiana por permanência, por tempo justo de aula, por condições dignas de trabalho. 20 turmas não é dignidade. 40 turmas para conseguir um salário minimamente digno não é dignidade. A luta trabalhista, que envolve o exercício da nossa profissão, ela não pode ser alheia a nós, somos da filosofia, porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E finalizando, nós estamos fartos de resistir no subsolo, pelo direito de ser, pelo direito de parecer e pelo direito de aparecer, enquanto professora de uma disciplina, aqui permanecemos, e pela revogação do novo ensino médio. Agradeço a todos e todas pela atenção. Excelente, Divina. Posso começar, né, Ricardo? Parabéns, viu? É muito gratificante vermos e ouvirmos uma filósofa, porque, como o José Mascarenhas colocou, houve uma invisibilização e um silenciamento de todos aqueles que fazem filosofia e que não são homens brancos, cis, héteros, etc. e tal, né? Nós, mulheres, também, ao longo da história da filosofia, fomos silenciadas e invisibilizadas. E como professores e professoras de filosofia, nós estamos sempre no último lugar das nossas filas de prioridades nas nossas escolas. Então, Divina, parabéns, eu fiquei muito feliz em ouvi-la, né? Essa sua reflexão sobre a situação precarizada e precária dos nossos colegas filósofos e filósofas, professores e professoras de filosofia, realmente nos atingem, né? Essa situação atinge a todos nós. Então, eu fico muito feliz com a sua fala, e eu fiquei muito intrigada quando eu li o título do trabalho que você iria apresentar, justamente porque quem está fazendo filosofia hoje no Brasil somos nós em plena resistência, porque para nossa sobrevivência somos professoras e professores, né? Mas nós somos uma resistência. E nós somos, sim, aqueles e aquelas que atuam na fissura, na rachadura do sistema, na oportunidade
que nos resta para fazermos a filosofia. E como José Mascarenhas falou, e o Márcio também, nós ensinamos a filosofar justamente porque filósofas e filósofos têm como uma ação, uma experiência filosófica, essa crítica efetiva à realidade. E isso você conseguiu nos apresentar brilhantemente, fiquei muito feliz em ouvi-la. E você fala que o seu trabalho começou como uma investigação sobre a experiência filosófica para jovens e adultos, né? Então, eu vi que você, ouvi que você disse que essas escolas fecharam e tal, e há uma incongruência no meu modo de pensar, que a gente tem EJA e tem o uso do material aplicado para os alunos adolescentes, né? Para as crianças do Fundamental 2, o mesmo material para jovens e adultos. Então, se você quiser ali, depois que o professor Ricardo comentar algo, se você quiser ali em 2 minutinhos falar um pouco de como você havia pensado essa questão da experiência filosófica com jovens e adultos, eu gostaria muito de ouvi-la. Mas parabéns, viu, de novo. Então, professor Ricardo, era isso. Obrigada. Obrigado também, professora Ofélia. Eu também quero fazer coro ao entusiasmo com que também escutei a sua fala, Divina. Eu acho que você foi muito feliz em representar esse grito que hoje, da realidade de muitos professores do Brasil. A reforma deu a cada estado a autonomia para construir os currículos e as experiências foram muito diversas. Na Bahia, o ensino da filosofia foi conservado, mas também foi comprometido com a nova construção curricular. Eu gostei muito da sua fala e também estava curioso para ouvir você falar sobre o seu trabalho com os jovens e adultos, então eu também quero aproveitar o tempo para escutá-la na pergunta que a professora Ofélia formulou. Obrigado, Divina. Obrigada, professora. Obrigada, professora Ofélia. Ouvir um elogio de uma filósofa também é muito gratificante ao nosso coração. E encontrar mulheres aqui na sala também, isso nos faz esperançar. No meu trabalho, a filosofia como experiência no Centro de Educação de Jovens e Adultos, eu me fundamentei nessa filosofia enquanto experiência, indo buscar um pouco do pensamento do Deleuze, desse afetar, desse deslocar, dessa experiência filosófica enquanto movimento. E durante todo o tempo que eu trabalhei com a educação de jovens e adultos no estado de Mato Grosso, nosso material sempre era, sobrou do ano anterior, esses daqui ninguém está utilizando, então, leva para a EJA. Não veio nada novamente, esse material aqui sobrou da outra turma, tragam para cá. Nunca, apesar do Estado ter pensado em um centro de educação de jovens e adultos que funcionava em período matutino, vespertino e noturno, justamente para ser um espaço privilegiado para eles, com espaços e tempos aula que eles pudessem se alocar, não se pensou nesse material que fundamentasse a educação desses jovens e adultos. Então, ao longo da minha pesquisa, como nós vamos construindo e montando e desmontando e trançando e costurando ali, como que vai ser essa experiência filosófica, por fim eu optei por fazer alguns recortes de textos do Frantz Fanon e tentar afetar esses estudantes para uma experiência filosófica voltada para a temática do racismo. E porque nós não encontramos esses textos nos materiais didáticos que, de repente, nos chegaram às mãos, e organizando a minha turma num sistema de rotação ali por estações, onde esses estudantes iam tomando contato com esses textos e dialogando e se movimentando nessa sala de aula, que eu tentei meio que capturar, sem capturar e relatar um pouco da experiência desses estudantes, mas foi sempre a partir desse afetar, não despertar nos estudantes essa experiência filosófica voltada para a temática do racismo, voltada para o pensamento de Frantz Fanon, não ensiná-los como Frantz Fanon pensaria todas essas questões, mas a partir do contato deles com o texto desse autor, o que nós podemos encontrar de afeto que nos leve a experienciar esse pensamento a partir da nossa
própria experiência. E hoje, quando eu ouvia a nossa mesa inicial do nosso encontro, de abertura do nosso encontro, quando o professor Favaretto nos dizia, né, como fazer com que esse jovem e adulto, ele encontre a novidade da novidade, ou o acontecimento do acontecimento, o que acontece no que acontece. Eu pensava bem na realidade em que cada vez nossas propostas de educação estão voltadas para a mediação tecnológica. Eu me perguntava se nós já temos um objeto, uma ferramenta que já traz algumas versões já divididas da realidade, como que esse estudante vai conseguir agora experimentar o que acontece no que acontece em uma realidade que vem meio pré-fabricada e cada vez mais fragmentada. Mas trabalhar com a educação de jovens e adultos foi a experiência na qual eu me encontrava no momento do Profilo. Depois essa escola deixou de existir, ela se desfez antes da defesa da minha dissertação, eu vi ela se desfazendo diante dos meus olhos, mas essa filosofia enquanto experiência que eu descobri, encontrei, experimentei na minha sala de filosofia com jovens e adultos, é o que eu levo hoje para as minhas turmas de filosofia do ensino regular. Parabéns, Divina, muitíssimo obrigado. Eu estou satisfeito, professora Ofélia. Satisfeita também.